Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Espero que o seu fim de semana tenha sido bem tranquilo. No programa de hoje nós teremos o ministro do STF, aposentado Marco Aurélio Mello. Ele vai falar do que está acontecendo com o judiciário brasileiro e fazer revelações bem interessantes. As queimadas tomam conta do país e governo Lula se mostra incapaz de lidar com a situação, ao contrário do que sempre dizia em época de campanha. E agora como fica? Um fenômeno chamado Pablo Marçal atropela os adversários e preocupa antigos aliados. O nome dele cresce a cada dia rumo à Prefeitura de São Paulo. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. As queimadas na Amazônia e em outras regiões do Brasil continuam a ser um problema grave e recorrente. E o governo Lula tem enfrentado dificuldades consideráveis em lidar com essa crise ambiental, apesar das promessas de reforçar a proteção ambiental e a fiscalização. Os esforços parecem insuficientes diante da magnitude do desafio. Dados recentes mostram que as queimadas na Amazônia não diminuíram em nada, de maneira significativa, de nada. O que levanta questões sobre a eficácia das políticas implementadas. A retórica ambientalista do governo, que prometeu reverter os danos causados nos últimos anos, esbarra em dificuldades práticas, como a falta de recursos adequados para fiscalização, além de uma possível falta de coordenação entre diferentes níveis de governo. Organizações ambientais e especialistas têm criticado a abordagem do governo, apontando que as medidas adotadas até agora são paliativas e não atacam as causas estruturais do desmatamento e das queimadas, como a grilagem de terras, a expansão agropecuária descontrolada e a mineração ilegal. A percepção é que, apesar das boas intenções, pelo menos as que dizem ter, o governo Lula ainda não conseguiu implementar uma estratégia robusta e efetiva para conter as queimadas. Essa situação coloca em dúvida a capacidade do governo de cumprir suas promessas ambientais e também de proteger um dos ecossistemas mais importantes do planeta. A pressão internacional e o clamor interno por ações mais contundentes continuam a crescer, enquanto as queimadas seguem devastando vastas áreas do território brasileiro, comprometendo a biodiversidade e a luta contra as mudanças climáticas. Agricultores não estão dando conta dos atos que consideram criminosos. Veja. Se esse incêndio criminoso está sendo difícil para a gente, os poderes não conseguem dar conta. E a gente vê essa situação sem conseguir fazer outra coisa, é uma tristeza para a gente não conseguir fazer nada. Outro aspecto que chama a atenção nessa crise ambiental é o aparente silêncio de muitas ONGs e artistas que antes eram vozes ativas na defesa da Amazônia e no combate às queimadas. Durante governos anteriores, essas figuras foram extremamente, vamos dizer assim, ativas em denunciar a destruição da floresta e a inação governamental. E, no entanto, com a administração Lula, muitos desses atores parecem ter recuado em suas críticas, mesmo diante da persistência dos problemas. ONGs ambientais que antes estavam na linha de frente, denunciando e cobrando ações contundentes, agora estão mais discretas em suas manifestações públicas. Isso levanta questionamentos sobre a imparcialidade dessas organizações e se a mudança de governo influenciou a intensidade de sua atuação. A expectativa era que, com a mudança no Planalto, a pressão por ações efetivas contra as queimadas e o desmatamento fosse ainda maior, especialmente considerando o discurso ambientalista adotado por Lula durante a campanha. Além disso, muitos artistas que anteriormente usavam suas plataformas para mobilizar a opinião pública e para pressionar por mudanças parecem ter diminuído suas intervenções. Não se vê mais nada.
Durante períodos críticos passados, campanhas globais envolvendo grandes nomes da música, do cinema e das artes foram comuns, trazendo a Amazônia ao centro das atenções internacionais. Mas agora, essas mesmas vozes parecem mais contidas, o que pode indicar um certo alinhamento com um novo governo, ou simplesmente um cansaço da opinião pública em relação ao tema. Mas esse cenário levanta dúvidas sobre a consistência do ativismo ambiental em alguns setores, sugerindo que a mobilização pode estar mais relacionada a questões políticas do que a uma real defesa incondicional do meio ambiente. Para que as ações contra as queimadas e a destruição da Amazônia sejam realmente eficazes, é fundamental que a pressão e a vigilância permaneçam constantes, independentemente de quem esteja no poder. Ou seja, tudo leva a crer que não passou de um bando de hipócritas, que só queria mesmo o atual governo de volta para continuar mamando nas tetas do governo, com verbas da Rouanet e do audiovisual. Ninguém, de fato, e agora vemos isso com muito mais clareza, estava preocupado com a Amazônia ou com o prejuízo que as queimadas descontroladas poderiam trazer para o meio ambiente. Nada disso. O que queriam mesmo era a mamata de volta, do dinheiro fácil, nas mãos. Onde está todo mundo agora? Se o comandante do governo fosse o ex-presidente Bolsonaro, estaríamos, aí sim, vendo e ouvindo uma canção ridícula por dia, nas redes sociais, no rádio, na TV. Mas como o governo é do pai do amor, ninguém fala mais nada. Todo mundo calado, enquanto vemos recordes de queimadas pelo país inteiro. As principais capitais mais estavam parecidas com aqueles filmes de ficção, entende? Onde não se pode ver nada além das fumaças, névoas e poluições. Quem assistiu Blade Runner entende perfeitamente o que estou dizendo. A capital do país, Brasília, ficou totalmente tomada pelos efeitos das queimadas em São Paulo e do entorno da região central no fim de semana. Foi horrível. A segunda-feira amanheceu do mesmo jeito. E Tarcísio de Freitas disse que está colocando as forças do Estado no combate aos focos de incêndio. Veja. O Corpo de Bombeiros está integralmente empenhado. Estamos tendo aí a contratação de aviões para fazer a pulverização de água, que estão se somando às nossas equipes de aeronaves do Corpo de Bombeiros, os nossos helicópteros Águia, e com um reforço importante das Forças Armadas. Então, Exército, Marinha Aeronáutica também entrando nesse trabalho, de maneira que a gente possa conter esses incêndios, e principalmente naquelas regiões que são mais críticas. Pois é, e o governador revelou ainda que ações criminosas estão por trás das recentes queimadas no interior do estado. Veja você, a declaração veio após a prisão de 2 suspeitos relacionados aos incêndios, detidos em operações distintas pela Polícia Militar. O primeiro suspeito foi preso no sábado, dia 24, em São José do Rio Preto, enquanto o segundo foi detido na manhã deste domingo em Batatais, região de Ribeirão Preto. Segundo informações da polícia, o homem de 42 anos, preso em Batatais, foi pego em flagrante após denúncia anônima. Ele foi abordado enquanto tentava atear fogo em uma área de mata. A polícia apreendeu com ele uma garrafa com gasolina e um celular que continha vídeos do suspeito comemorando enquanto provocava outros focos de incêndio. Identificado como Alessandro Arantes, ele é apontado como integrante do primeiro comando da capital, o PCC. É isso que o povo brasileiro deve ver e observar. E não ficar atrás desses hipócritas que, no fundo, não têm nada a oferecer para o bem, para o crescimento e para a evolução da humanidade. Esses hipócritas só querem saber do bolso deles e de ficar lacrando, achando que é mais esperto do que o povo brasileiro. Gerson Gomes está conosco hoje para comentar os episódios do fim de semana. Gerson, o que você achou dessas queimadas incontroláveis e até da participação de um suspeito integrante do PCC? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. Realmente, final de semana foi quente. Aí no Brasil, com as queimadas. Aqui nos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., quem diria um Kennedy
suportando, apoiando um candidato republicano. Tivemos a questão também lá em Israel. Durante a semana eu creio que nós teremos muitos assuntos internacionais. Mas falando das queimadas no Brasil, eu quero te dizer que a minha mente fértil, ela é obrigada a ver esses incendiários que estão sendo presos em São Paulo e em alguns outros estados e me remeterem a alguns fatos interessantes. Eu sei que nós teremos aqui o ministro Marco Aurélio Mello conosco no programa ainda hoje. Vai ser muito bom conversar com ele, porque esses incêndios, eles me remetem, eu tenho que te confessar, a 2 fatos ou 3 do passado. O primeiro deles me remetem, por exemplo, àqueles incendiários do dia 12 de dezembro de 2022. Porque a Polícia Civil ali em Brasília, ela conseguiu identificar 9, depois 11, avançou a mais de 20, se eu não me engano, 28, e individualizou a conduta de pessoas ali, e, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele avocou as investigações da Polícia Civil, e até hoje nós não sabemos quem foram aqueles black blocs que incendiaram o ônibus e tentaram, inclusive, jogar ônibus dos viadutos em Brasília no dia 12 de dezembro. Será que não deu tempo de nós sabermos quem eram aqueles incendiários? Eles não foram para Papuda, eles não estão sendo condenados agora. Vou além. Logo depois, a gente viu ali no 8 de janeiro vários infiltrados, mas eu não sei se você lembra, Paulo, a partir do dia 8 de janeiro nós tivemos mais de 10, se eu não me engano, quase 20 ataques a torres de transmissão elétrica. Você lembra disso? Torres de transmissão elétrica sendo derrubadas no Brasil inteiro, atacados com verdadeiros ataques terroristas. Eu te pergunto, alguém foi responsabilizado? Foi identificado quem eram essas pessoas? Então você veja que essas ações que agora se repetem, sim, é verdade, existem aqueles motivos que nós sabemos do El Niño, Laninha, são condições que demandam um combate a essa prática das queimadas, que são feitas muitas vezes nas áreas da Amazônia ou do entorno da Amazônia, porque não existe tecnologia para desmatar para a agricultura ou para a pecuária, e eles usam aquelas queimadas que vêm até do período indígena, inclusive algumas populações indígenas fazem isso. Mas essas queimadas no Brasil todo, eu ouso afirmar, Paulo, que vários desses que estão sendo aprisionados estão cumprindo ordens. Então, veja que não há um apoio, como você bem disse, dos ativistas, das ONGs. Por quê? Muito simples, é importante a gente organizar as ideias para a nossa audiência. Durante o governo Bolsonaro, interessava associar as queimadas ao genocida, aquele que estava contra as pautas ambientais, que queria destruir a Amazônia em favor do agronegócio. Veja, essa pauta foi uma pauta utilizada para derrubar o governo Bolsonaro. E agora, que a situação é muito pior, mudou. Sabe por quê? Porque agora o que interessa é alavancar a pauta globalista das mudanças climáticas. Quanto mais o Brasil aparecer nas imagens de satélite pegando fogo, mais essa pauta ganha tração. E eu vou te dizer uma coisa, essas ONGs no Brasil, elas trabalham para os dois lados, menos para o interesse da população brasileira. Interessante o seu ponto de vista, né? E ainda vou levantar mais uma questão aqui, que está batendo aí na cabeça de muita gente, né? Uma pulgazinha atrás da orelha, né? Você já percebeu que toda vez que nós temos uma situação grave, polêmica, explodindo, sempre vem alguma outra coisa, né, para dar o contrapeso ou uma cortina de fumaça para tentar apagar ou pelo menos, né, absorver a atenção que está indo para onde não devia? O que nós temos? Daqui a pouco nós vamos conversar com o ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, para falar dessas ações do judiciário agora. Ele vai dar um balanço, né, do comportamento do judiciário até agora. Mas nós tivemos aí a declaração do ex-assessor, o Talhaferro, né, o Eduardo Talhaferro, que começa agora a bater demais no ministro Alexandre de Moraes, né? E o Glenn Greenwald disse o seguinte, olha, é uma tolice, né, imaginar que o Eduardo Talhaferro caiu de paraquedas numa situação como essa, porque ninguém que ocupou o cargo que ele ocupou cai de paraquedas, entendeu? Ou seja, é uma pessoa que deve entender muito do que faz para ocupar aquele cargo. Então, não te parece também, Gerson, que isso pode ser uma cortina de ferro
para tentar desviar a atenção do problema que está ficando cada vez mais latente, que é essa questão do judiciário? Isso aqui é um bate-papo, né? Não, você tem toda a razão. E talvez até usando a fumaça, né, dos grandes incêndios como uma técnica, né, de cegar as vistas de quem poderia estar prestando atenção nesses áudios e nessas reportagens. Mas você sabe que existe um problema nessa estratégia agora. O problema é que o mainstream jornalístico, se você olhar a própria Folha de São Paulo hoje, ela bate de novo com muita força. Já existem outros articulistas de outros veículos do mainstream jornalístico se levantando. É claro que existe uma competição sadia pelas informações, pelas investigações, e um quadro vai se formando, um quebra-cabeça vai se formando. E eu creio que se eles contavam, comprando o mainstream jornalístico, com essa cortina de fumaça, como você falou, de desviar a atenção para outros assuntos, para deixar o próprio Alexandre de Moraes respirar, afinal, ele avocou para ele mesmo o inquérito que investiga, que o próprio, vamos dizer assim, acusado está investigando aquele que vazou. Em vez de estarmos discutindo o mérito dos assuntos, nós estamos discutindo quem vazou. Ele gostaria, com certeza, de desviar os olhares, você tem razão. Mas eu quero te dizer que eu acho que agora, com essa situação dos veículos de imprensa que antes estavam ali calados, comprados pelo governo, e agora engajados nesse momento de investigação, vai ser muito difícil, viu, Paulo? Por mais incêndio que aconteça, os incêndios passam. Mas o mal que foi feito por essa ditadura do judiciário no Brasil, ele é um mal que temos aí já um morto, que foi o Clériston, temos mais de 2.000 presos políticos, temos famílias sofrendo, os incêndios a gente consegue apagar ali, é um prejuízo material, já temos até prejuízo também humano, pessoas morreram ali no combate ao incêndio, mas eu digo para você, eu creio que o malefício de Alexandre de Moraes hoje no Brasil é maior até do que esse impacto ambiental. Tá certo. Gerson, fica por aí que a gente já volta para falar de outros assuntos bem interessantes, como, por exemplo, o ministro aposentado Marco Aurélio Mello está conosco hoje para falar dos rumos adotados pelo Poder Judiciário nesses últimos tempos. Não saia daí não, que a gente já volta depois do recado da Tatá Onofre. Vai daí, Tatá. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. Isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800
323-0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800-323-0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323-0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323-0090, Paulo. Eduardo Talhaferro, que foi assessor especial do ministro Alexandre de Moraes, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para que Moraes seja afastado da relatoria de um inquérito em que ele próprio, Talhaferro, é investigado. O motivo alegado por Talhaferro é que Moraes teria um interesse pessoal direto no caso, o que, segundo ele, comprometeria a imparcialidade necessária para conduzir o processo. O inquérito em questão investiga o vazamento de mensagens entre Talhaferro e outros assessores de Moraes que foram divulgadas pela imprensa e levantaram suspeitas sobre a conduta do ministro em certas atividades relacionadas ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Talhaferro argumenta que o próprio Alexandre de Moraes não poderia conduzir essa investigação de maneira justa, dado o seu envolvimento direto, e critica a maneira como o inquérito foi conduzido até agora, incluindo a apreensão de seu celular, que ele classifica como um ato abusivo. O pedido de Eduardo Talhaferro foi direcionado ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e reflete as tensões crescentes em torno de como o sistema judiciário brasileiro lida com questões de alta sensibilidade política e institucional. E é sobre isso e outras coisas mais que nós vamos conversar agora com o ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Nós vamos abordar um dos temas mais explosivos do cenário jurídico recente, que é a chamada vaza-toga. Olá, ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco, um prazer imenso de contar com o senhor nesse momento. Essa vaza-toga trouxe revelações alarmantes sobre as ações de ministros que não deveriam proceder como procederam. Como é que o senhor avalia o impacto dessas revelações na imagem do STF e na confiança da população nas instituições? Seja muito bem-vindo, ministro. Uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham o programa Mundial Telenotícias e poder revelar o que eu penso do contexto. Em primeiro lugar, qual é a base da administração pública? Administração pública gênero, compreendendo também a judiciária, a transparência, a publicidade. Agora, o que ocorre com o servidor público? Ele só pode fazer servidor público gênero, o que está autorizado em lei.
É lamentável o que houve, é lamentável buscar-se informações para se enfocar este ou aquele cidadão brasileiro, não importa. O judiciário é um órgão e deve ser equidistante. As partes é que colocam as matérias e ele julga a partir dessas matérias, considerado o direito aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o que veio à tona é muito ruim em termos de avanço cultural, é muito ruim em termos de percepção da sociedade. E eu, quando estava na bancada, eu dizia, eu sou um servidor público, eu presto contas aos contribuintes em geral. E nunca fui, nos 42 anos de colegiado julgador, deles 31 no Supremo, hostilizado em via pública. Ao contrário, as pessoas têm o maior respeito por mim e enaltecem o meu passado de julgador. Isso é verdade. Muitos têm criticado o que consideram ser um ativismo judicial exacerbado do STF, com o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso tendo dado várias demonstrações dessa politização do STF, como no caso em que ele disse que derrotaram o bolsonarismo. Qual é a sua avaliação dessa questão, ministro? O presidente é um doutor. O que ocorreu lá naquele congresso da União dos Estudantes foi um ato falho. Um ato falho ruim, não foi um ato falho sadio. Agora, o nosso sistema é um sistema acusatório. As polícias civis, refiro-me às polícias estaduais e à federal, investigam. O Ministério Público acusa, é o Estado acusador, personificando o Estado. E o Judiciário, de forma vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, julga. Fugindo a isso, nós temos distorções, nós temos necessidade de correção de rumos. Perfeito. E considerando o conteúdo divulgado, nisso que ficou chamado de vaza-toga, né, o senhor acredita que é necessário implementar reformas no judiciário para aumentar a transparência e a responsabilidade dos magistrados? Não precisamos do Brasil de mais leis, a não ser visando este ou aquele aperfeiçoamento de mais emendas constitucionais. O que nós precisamos é de homens, principalmente homens públicos, que observem a ordem jurídica e aí atuem. E cada qual compreendendo a envergadura da cadeira que ocupa e prestando contas aos contribuintes. As críticas construtivas levam à evolução. E eu espero por essa evolução. E eu espero ver o Supremo voltando a atuar, não a uma só voz, como parece que ocorre nos dias atuais, sem crítica a este ou aquele integrante do Supremo, mas como um colegiado julgador, e vindo a merecer o aplauso de todos. O Supremo sempre foi, principalmente na sua época, né, uma instituição voltada para isso aí, para proteger a Constituição, né? E era sempre muito bem respeitado pelo que fazia. Na sua opinião, o que aconteceu? O que fez o judiciário, vamos dizer assim, sair dos trilhos e passar mais para o lado da política? Desejo de poder dos magistrados, seria isso? Não, a única política que se admite no judiciário é a política institucional, visando tornar prevalecente a norma aprovada pelos nossos deputados e senadores. Essa é a única política. Aquele que deseja realmente sair para a política partidária, governamental, deve deixar a cadeira. Eu fui juiz durante 42 anos em colegiado, sempre tive uma visão aberta e sem adotar qualquer posição. Distorções pequenas precisam ser corrigidas. E eu tenho grande esperança nessas correções. Eu tenho grande esperança de vivenciar dias melhores.
Ministro, a partir de agora nós teremos a participação de um convidado na nossa entrevista, que é o Coronel Gerson Gomes, que já participou, inclusive, de outras entrevistas com o senhor deve conhecê-lo muito bem, ele está falando diretamente dos Estados Unidos. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo, você que se junta a nós a partir de agora. O ministro Marco Aurélio está aí, estamos aí à sua disposição para você começar já fazendo uma observância e uma pergunta ao ministro, se quiser e desejar. Seja bem-vindo, Gerson. Obrigado. Ministro, é uma satisfação reencontrá-lo e até compartilho uma curiosidade que o senhor talvez não lembre, mas a nossa audiência merece saber. Quando eu me encontrei com o senhor na Jovem Pan em 2022, no programa do Adalberto Piotto, foi uma satisfação, eu me senti muito honrado de ser colocado no quadro, mas eu tenho que lhe confessar algo que é sintomático do momento que a gente vive. Eu fui escalado para tapar um buraco na entrevista do senhor com o Adalberto Piotto. Sabe por quê? Porque nenhum senador da República e nenhum deputado federal aqueceu ao convite feito pelo Adalberto Piotto e a equipe da Jovem Pan pelo receio de se manifestar no tema que estava palpitando naquele momento, que era a questão da campanha eleitoral e da própria questão da descondenação, como foi apelidada, do presidente Lula. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que remonta a 2016, se eu não me engano, a um programa do Roda Viva, em que o senhor esteve com o jornalista José Neumann. Nessa entrevista, me marcou muito essa entrevista, eu confesso para o senhor, porque houve um momento em que o Neumann foi um pouco assim ríspido com a questão, com as críticas muito ácidas ali com o STF, e o senhor, em determinado momento daquela entrevista, o senhor fez a seguinte pergunta ali para o Neumann: você não acredita na sua Suprema Corte? E o José Neumann foi muito firme e disse: não, eu não acredito. E o senhor, olhando assim, de uma forma que toda a audiência percebia muito triste, o senhor disse assim: olha, isso é muito triste. Eu queria lhe perguntar agora, para o senhor, ministro, passado todos esses anos, 2016, o nosso encontro em 2022 na Jovem Pan, que o senhor acompanhou todo o desgaste que aconteceu da campanha eleitoral, e a atual situação do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de lhe fazer essa mesma pergunta que o senhor fez para o Neumann. Ele respondeu algo que eu lhe confesso que eu também responderia ainda hoje, eu acho até que a situação se agravou na minha perspectiva, mas eu gostaria de lhe fazer essa pergunta. O senhor acha que a população brasileira tem condições hoje, nesse contexto, de confiar na nossa Suprema Corte? A quadra vivenciada é uma quadra ruim, mas às vezes as coisas têm que chegar a um ponto crítico para ver a evolução. Essa evolução é que, como otimista, eu espero. A tristeza do Neumann no passado é a minha tristeza atual. Eu estive no Supremo durante 31 anos, 42 em colegiado julgador, e fico perplexo com certas posições. A primeira coisa que precisa ser feita: o Supremo deve compreender que a competência dele é de direito estrito, é o que está autorizado na Constituição Federal e nada mais. Ele não é órgão competente, considerado o princípio do juiz natural, para julgar cidadãos comuns. Não é a amplitude dos conflitos que levará ao resgate da imagem do Supremo. Ao contrário, o que precisa é que cada qual perceba a envergadura da cadeira ocupada e atue de forma vinculada principalmente à lei das leis do país, que é a Constituição Federal, vinculada ao arcabouço normativo. É isso que nós esperamos e apostamos fichas em dias melhores. Precisamos evoluir, mas não vejo com bons olhos os colegas, por exemplo, não poderem sair normalmente para conviver com a população de forma direta, frequentando mercado, frequentando dependências públicas, tendo que sair com uma segurança maior. Alguma coisa está errada. E é preciso que aqueles que lá estão percebam
que há coisas erradas e que enfraquecem, aos olhos da população brasileira, a grande instituição, já que tem a última palavra sobre o direito aprovado pelo Congresso, que é o Supremo Único. Eu não me refiro a Tribunal Supremo, Tribunal Federal é Supremo. E como Supremo, nós aprendemos desde cedo que o exemplo vem de cima, a postura tem que ser exemplar. Ministro, muitas das reações da população em geral são provocadas por falta de conhecimento da lei. Ou seja, os magistrados tomam determinadas decisões embasados na lei que o cidadão comum deveria conhecer e não conhece. Mas, em muitos casos, como o senhor acabou de dizer, existem aqueles magistrados que cometem excessos. Por isso eu lhe pergunto, o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar desse inquérito agora que apura o vazamento das informações? Porque ele é parte envolvida no processo. E ele já disse que mudou, pedido dele, mudaram agora o teor da ação para parecer mais leve e, com isso, de uma certa forma, ludibriar e fazer com que ele permaneça à frente do mesmo processo no qual ele tem interesse. O que o senhor acha disso? É preciso que se tire o pé do acelerador. Se eu estivesse na posição dele, e eu não chegaria à posição dele, evidentemente, porque eu sempre atuei de forma vinculada ao direito positivo, né? Eu me afastaria, porque a pior coisa é a suposição. Não basta ser como a mulher, né, de César, é preciso parecer. E os brasileiros, em geral, não veem com bons olhos alguém que, de alguma forma, tem envolvimento no episódio, vir enfrentar um conflito decorrente desse mesmo episódio. O desgaste, passo a passo, vai sendo maior. O ministro Alexandre de Moraes é um douto. Eu lembro, inclusive, que quando faleceu o ministro Teori Zavascki, que eu estava no Rio, na Serra, e me telefonaram, jornalistas, e indagaram: e agora, ministro? Eu disse: olha, o presidente Temer tem homem talhado para o cargo. Eu conheci o ministro Alexandre há mais de 20 anos naquela época. E ele foi do Ministério Público, professor universitário, secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin e ministro da Justiça. E, portanto, de certa forma, eu sinalizei ao presidente Temer que não precisava ficar receoso quanto à indicação dele. Agora que ele perceba a cadeira ocupada e que seja um juiz equidistante, afastando certas situações que não levam a coisa alguma. Por exemplo, andaram sinalizando que investigariam e gostariam que fossem reveladas as fontes da notícia quanto às instruções passadas. Seria um retrocesso em termos de liberdade de expressão, compelir, e só em país autoritário, um cidadão a revelar a fonte da informação. A imprensa deve ser livre, e chegando a notícia à imprensa, ela tem o direito, o dever de divulgar essa notícia. Nós, contribuintes, nos interessamos por tudo que ocorre nos bastidores da administração pública. Gerson Gomes, tem pergunta para o ministro? Sim. Ministro, eu sei que o senhor vivenciou uma quadra da história do Brasil muito importante ali no processo de redemocratização após os governos militares. Eu me lembro que o senhor ingressou no Supremo Tribunal Federal. Eu já me encontrava já quase como capitão ali. Eu acho que, se eu não me engano, o senhor ingressou em 90, mas o senhor veio de uma experiência até na magistratura ali na Justiça do Trabalho, se eu não me engano. Essa experiência do senhor dentro do tribunal é que eu gostaria de fazer referência,
porque o senhor fez um comentário, se posicionou em relação a esses inquéritos, inclusive apelidando como inquéritos do fim do mundo, e esse apelido acabou ficando bem popular entre a população, mas, na verdade, esses inquéritos eles geraram outros, né? Inicialmente seria inquéritos das fake news, depois eles se transformaram em milícias digitais, atos antidemocráticos, mas eu gostaria de me ater à crítica que o senhor fez e os desdobramentos dessa crítica que o senhor fez. Quando nós temos esses inquéritos que são secretos ou conduzidos de forma sigilosa, nós temos vários problemas em relação a esses inquéritos. Primeiro, é que eles não acabam. Segundo, é que eles atropelam a própria PGR. Eu me lembro de diversas decisões, ou decisões eu acho que não é o termo correto, mas diversos pareceres da vice-procuradora Lindora, por exemplo, todos falando sobre a soltura, falando sobre arbitrariedades, indicando, inclusive, o caminho correto a se adotar, e, no entanto, foram completamente desprezados. Mas esses inquéritos foram utilizados para perseguição política, caçando-se passaporte, bloqueando contas, não só contas bancárias, como contas nas redes sociais, impondo censura, e isso foi numa escalada que nós temos hoje um brasileiro, pelo menos, que foi morto na prisão por causa desses processos ou por causa da forma como eles foram conduzidos. Vários, temos 400 brasileiros, ou seja, brasileiros com suas famílias sofrendo, que estão no exílio, seja na Argentina, no Uruguai, alguns até aqui nos Estados Unidos. Esse sofrimento desses brasileiros, ou seja, quando o ministro Barroso ele diz que derrotou o bolsonarismo ou diz que o Supremo Tribunal Federal agora tem legitimamente um papel político no país, se isso fosse simplesmente a política, eu creio que não teria tanto problema. Agora, quando essa política ela transborda para um autoritarismo que afeta pessoas, cidadãos, famílias que estão neste momento sofrendo as agruras dessa disputa política, eu quero lhe dizer que isso me causa muita tristeza, não do aspecto técnico. E por isso eu quero lhe fazer a minha última pergunta. Como o senhor enxerga a questão do 8 de janeiro? Por que eu faço essa pergunta? Que nós tivemos agora, na semana passada ou retrasada, um ex-ministro, colega seu, que veio a público dizendo que aquele momento não foi uma tentativa de golpe de Estado, nem mesmo uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, antes um momento de catarse, talvez, pela insatisfação, e ele atribuiu a questão da não intervenção militar, e eu até acrescento que muito mais relacionada à injustiça do processo eleitoral, que agora até com esses áudios vazados e com essas mensagens a gente já percebe que tem raiz de verdade nisso. Como o senhor enxerga a questão do 8 de janeiro, com todo esse desdobramento de mais de 2.000 presos políticos hoje no Brasil? Olha, um lamentável episódio. O colega que adiantou que não viu em si uma tentativa de golpe, parece que ele implementou uma retratação, voltando atrás. A coisa que começa errada tende a terminar errada. Eu não concebi como o comandante do Exército admitiu acampamento em área militar. Posteriormente, nós tivemos aí a descida até o Palácio do Planalto daqueles que estavam acampados. Em meio àqueles que estavam acampados, havia arruaceiros e houve o quebra-quebra. Não se pode cogitar de golpe considerado o governo existente ou o próximo governo sem o apoio militar. Não se pode considerar. Eu vi 8 de janeiro com uma desordem generalizada e a ausência daquele que tinha que estar presente o Estado, mediante principalmente as forças repressivas, que são as forças militares. E a coisa desandou e tivemos o que tivemos, que sirva de lição para dias melhores, para se chegar a um ambiente de segurança maior. Mas não vejo como uma tentativa de golpe. Faço minhas as palavras do colega que se retratou. Agora que o episódio foi lamentável, foi. Mas não há como também o Supremo se arvorar em órgão competente para julgar cidadãos comuns.
possíveis inquéritos deveriam estar na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recursos, e não no Supremo, muito menos, tendo-se a concentração em termos de relatoria na figura que vem pagando um preço incrível. Eu não sei como os filhos estão no exterior, mas a mulher ainda está no Brasil, como convivem, né, pagando um preço incrível por ser relator desses inúmeros casos. Quanto ao inquérito que eu rotulei como do fim do mundo, ele foi instaurado pela própria vítima, um erro do presidente à época. Inquérito é instaurado por provocação da polícia ou por provocação do possível titular de uma ação penal, o Ministério Público. E desse inquérito, uma ex-aluna da UNB, que foi minha assessora posteriormente, Procuradora-Geral da República, a Raquel Elias Ferreira, pediu o arquivamento. E mesmo assim ela não foi ouvida. É tempo de se observar a organização do direito, organização que nos proporciona a todos segurança jurídica. Ministro, pelo que a gente viu aí, muita coisa tem acontecido e afastado os profissionais de direito de suas devidas funções. O medo. O jurista Ives Gandra, que o senhor conhece muito bem, fez uma sugestão para pôr ordem nessa casa novamente e conseguir a harmonia tão desejada entre os poderes. Seria a anistia para todo mundo e a anulação das condenações em que o ministro Alexandre de Moraes foi o relator responsável. O que o senhor acha dessa proposta? Claro que responsabilidades devem ser apuradas, mas eu sou um cidadão favorável à virada de página. Vamos nos preocupar com as mazelas do Brasil, vamos nos preocupar com as desigualdades sociais e deixar essas questões anteriores em segundo plano. Nós, não sei quem apresentará a denúncia nesses inquéritos, já que o titular da ação penal, que pode apresentar a denúncia, não me refiro aí à atuação de particulares, possíveis vítimas, em suplementação ao que seria a ausência de tomada de providência pelo Ministério Público, né, não apresentará a denúncia. E como ficamos? Ficamos simplesmente no enxovalhamento de inúmeras imagens no país? Isso não é bom, isso não é sadio. Olha, chegamos ao final desse nosso bate-papo. Ministro, eu sei que o senhor está em Brasília, o clima está bastante seco, o senhor está tomando muita água, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Como o senhor acha que vai ficar essa situação se não houver mudança, se não houver um freio, ou até mesmo, quem sabe, como muitos pedem, uma punição para o ministro alvo dessas denúncias, o senhor Alexandre de Moraes? Como é que o senhor acha que vai ficar da agora para frente se nada for feito? Olha, nós precisamos agir com temperança, marchar com absoluta segurança jurídica e aí buscar a correção de rumos. O desejável seria a percepção do momento pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e a evolução da parte dele, que é um doutor, é um homem professor e mestre, né, em direito, e que tem a percepção do Brasil. E o que vem ocorrendo, a meu ver, não é o melhor para o Brasil. A punição deve se verificar, mas não a ferro e fogo. Tá certo, ministro Marco Aurélio Mello. Chegamos ao final desse nosso bate-papo, foi muito bom, nós agradecemos demais a sua presença e já deixamos aqui o convite para que o senhor volte a falar conosco muito em breve, quando quiser. Muito obrigado, viu, ministro? Muito obrigado e muito obrigado a quem nos acompanhou de tão longe, né? E com um domínio tão grande das matérias. Isso é muito bom de ser constatado. Tá certo, muito obrigado. E Gerson Gomes, você volta para falar com a gente das questões internacionais, tá? É daqui a pouquinho.
A gente tem um outro recado importante de nosso apoiador, é o Andrei Andrade. E o recado dele é para quem sofre de dores pelo corpo. Veja aí, fala Andrei. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro segundo mês já. Não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver que comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez para relatar, reforçar e frisar a importância desse produto maravilhoso, gente. Você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que sofria com dor, incluiu o articular no seu dia a dia e passou a não sofrer mais. E é isso o que ele faz com todas as pessoas, gente. É o único produto no Brasil capaz de acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, isso acontece, gente, porque ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo, gente, ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico é uma única substância que consegue recuperar, restaurar toda a cartilagem que foi perdida. Vou dar um exemplo. O joelho desgastou a cartilagem, tá batendo osso com osso, a coluna também tá raspando osso com osso, daquele estralo, e aí você vai no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai te dar duas soluções. Primeiro, cirurgia, que hoje não é recomendado. Tem erro médico, tem questão de pós-operatório, tem questão que você fica afastado. Então, para quem trabalha todo dia, para quem não pode ficar parado, não dá para você optar por uma cirurgia, correndo o risco ainda de pegar um profissional que não está nos melhores dias e aí você sofrer consequências. Então, a outra solução que hoje é a melhor solução é ácido hialurônico. E a clínica de ortopedia injeta a famosa infiltração. Só que, gente, esse tratamento com infiltração é um absurdo de caro. Tem lugares aí que chega até R$3.000 cada aplicação, sabendo que uma só não dá resultado. Tem que ser no mínimo 5 para poder dar o resultado que precisa. Então, gente, é tratamento que é muito caro. Fora o preço alto, também dói na pele, né? Porque é um tratamento totalmente invasivo, né? Uma agulha muito grande, muito grossa que acaba infiltrando, né? E aí dá aquela dor terrível. Então você passa dor e ainda paga caro por isso. É por isso que o articular que é o melhor tratamento, porque esse mesmo ácido hialurônico que está presente nas infiltrações está dentro do tratamento e é por isso que ele é hoje o melhor ortopédico do Brasil. Por isso, gente, uma semaninha de uso, você vai conseguir subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, porque ninguém merece, né, gente? Trabalhar sentindo dor, ficar em casa sentindo dor, quando chega em casa cansado, cansada, né, quer descansar, não consegue dormir direito, porque, né, o joelho, a coluna, o braço, o ombro tá travado, e aí você acaba não dormindo direito, automaticamente não descansa, o estresse é maior, e aí você perde a qualidade de vida. É por isso que o Articulark vai transformar a sua vida, assim como está fazendo com todo mundo. Então você que está me ouvindo, que está sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que tem LER, sabe o que é LER? Lesão pelo esforço repetitivo, pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo dia, gente, isso dá uma inflamação terrível e é difícil de tirar, mas com o Articulark, tudo isso acontece a partir da primeira semana de uso. Já pega um papel e caneta, porque hoje a promoção tá incrível, gente. As primeiras ligações, os primeiros telespectadores que ligarem a partir de hoje vão ganhar até 70% de desconto, gente, até 70%. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, chega de gastar dinheiro com medicação de farmácia, tomando e não tendo resultado, e ligue agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391.
91. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista em saúde que vai te atender, te avaliar e pode ter certeza, você a partir de agora vai ser acompanhado e o seu tratamento, eu garanto que você vai ter resultado, vai parar de sentir dor, vai parar de gastar dinheiro com medicação e vai ter uma nova vida. Mas para isso, tome uma atitude e ligue agora. 0800 591 4391. E ainda para quem ligar hoje vai ganhar o kit de pomadas. São 2 pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, pomadas com ingredientes poderosíssimos. Tem erva baleeira, tem magnésio de malato, colágeno, tem também gengibre, arnica, camomila. Gente, são pomadas massageadoras. Uma é para você passar de manhã e a outra de noite antes de dormir. E hoje você ainda recebe o relógio inteligente, o tapete massageador para os pés e o melhor, vai ganhar o massageador profissional também, hein? É isso aí, tudo isso de presente para você ter uma melhor eficácia, um melhor resultado e mais rápido, porque quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor não quer esperar, quem tem dor quer algo para resolver rápido e o articular que é isso. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para finalizar, o telespectador que ligar agora vai receber tudo isso em casa, não paga para receber, a entrega é muito rápida, eu coloco para você com entrega expressa para chegar o mais rápido e você ter o tratamento em casa já agora para você tratar e acabar com essa dor. E o melhor, pagamento só pro finalzinho do mês que vem, então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta e agora nós vamos falar um pouco do internacional Venezuela. O candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, disse que o Ministério Público o convocou sem estabelecer as condições sob as quais ele deveria testemunhar nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, sobre um site da oposição onde foram postados os resultados da eleição presidencial contestada em julho. Veja o que ele disse. O Ministério Público pretende someter-me a uma entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Nesse vídeo aí, publicado na plataforma X, neste domingo, 25 de agosto, Gonzalez também afirmou que a solução para a atual situação política na Venezuela não é a repressão, mas sim a verificação internacional dos resultados eleitorais. Veja. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. A Autoridade Eleitoral Nacional do país e seu Tribunal Superior declararam o presidente Nicolás Maduro na semana passada como vencedor da eleição de 28 de julho, com pouco mais da metade dos votos, mas os resultados detalhados por sessão eleitoral postados pela oposição mostram uma vitória esmagadora para Gonzalez. A oposição, alguns países ocidentais e órgãos internacionais, como um painel de especialistas das Nações Unidas, afirmaram que a votação não foi transparente e exigiram a publicação completa dos resultados pelo governo, que até hoje não publicou absolutamente nada. Gerson Gomes, o que você tem a dizer sobre essa convocação de Edmundo Gonzalez pelo Tribunal de Justiça venezuelano? É uma estratégia, a gente percebe, me parece até bastante evidente, de aprisionar, de deter tanto a Maria Corina Machado como o Edmundo Gonzalez. Essa é uma pedra no sapato do sistema, do regime, porque até o momento ambos estão ainda no interior da Venezuela e isso significa algo muito importante.
Significa que eles têm apoio não só da população, que os está escondendo, mas principalmente de integrantes das próprias forças policiais e militares. É óbvio que todo o sistema de inteligência cubano, que, aliás, diga-se de passagem, hoje o Díaz-Canel ele reconheceu, né, e parabenizou o resultado, ou seja, ao menos um país já saiu em reconhecimento, um país muito expressivo, né? Cuba, uma ditadura, mais longeva ditadura das Américas, já reconheceu o resultado, até porque forças cubanas é que garantem essa opressão e essa repressão sobre a população. Mas, Paulo, hoje a situação na Venezuela é muito diferente daquela de anos atrás, quando houve uma estratégia de ir às votações, ir às eleições. O parlamento foi conquistado pela oposição e, no entanto, o Juan Guaidó ele acusou a fraude eleitoral, se declarou presidente, já que houve uma fraude explícita naquela ocasião. E, apesar disso, a comunidade internacional o reconheceu, os Estados Unidos chegaram a bloquear os ativos da Venezuela e colocar à disposição do Juan Guaidó, e o Juan Guaidó, inclusive, foi obrigado a deixar o país. Agora, essa situação atual é muito incômoda para o Maduro, por quê? Em primeiro lugar, porque a estratégia mudou, a estratégia agora foi concorrer e mostrar o resultado. Então, é inquestionável a vitória do Edmundo González. E digo mais, os militares sabem disso, as autoridades venezuelanas sabem, a população sabe, a elite econômica sabe. Então, os 8 milhões de venezuelanos na diáspora, no exterior, também sabem. Então, é muito difícil essa situação, Paulo, a sustentação desse regime, porque agora, por mais que ele tente oprimir, enquanto ele não aprisionar a Maria Corina Machado e o Edmundo González, ele tem a liderança legitimamente eleita e reconhecida internacionalmente dentro do seu país e tendo diálogos, seja com as Forças Armadas, seja com as autoridades eleitorais. Semana passada, a Maria Corina Machado teve uma conversa com autoridades do Conselho Eleitoral, dizendo para eles, vocês não têm vergonha na cara? Nós temos as atas, estão aqui públicas, estão publicadas. Mostre então as atas. Faça o cômputo para a comunidade internacional reconhecer. E eles sabem que não tem como. E digo mais, eles só têm as atas porque houve colaboração das autoridades eleitorais. A insatisfação é muito grande, Paulo. Esse regime não se sustentará somente pela força como ele fez ao longo da história. O desgaste é muito grande. Chegou a um ponto insustentável. Claro, com pressão, com opressão, com violência, mas isso é insustentável. Eu creio, com sinceridade, que o Edmundo González e a Maria Corina Machado, se resistirem dentro do país, eles acabarão expulsando o próprio Maduro, porque não haverá possibilidade política dele se sustentar. O problema é, se eles forem identificados e capturados, Maria Corina Machado e Edmundo González, aconteceu o que aconteceu com Alexei Navalny na Rússia. Depois de passar um certo tempo na prisão, né, para despistar a atenção da imprensa internacional, da opinião pública internacional, aí o cara aparece liquidado, morto, e só entregue o corpo para a família depois de 15 dias. Né? Então, quer dizer, isso é um risco que se corre. Agora, Nicolás Maduro tem até dezembro para resolver essa situação. Muito se dizia que ele iria apresentar, não é? Muito se dizia que ele iria apresentar as atas falsificadas, mas nem isso ele conseguiu fazer. Não conseguiu falsificar atas para serem apresentadas. Então, como é que ele pode se dizer vencedor das eleições apenas com base no que diz o Tribunal Supremo deles de Justiça? Aí, quando perguntado, ele fala, olha, o Brasil não pode falar absolutamente nada, porque aconteceu exatamente a mesma coisa aí com vocês no Brasil. A decisão ficou por conta das autoridades judiciais ou judiciárias. E pronto, acabou. Aí agora o presidente Lula não assina um pedido formal, ou seja, um apoio formal às sanções que deverão ser impostas na Venezuela. Como é que você vê isso? Pois é, a diferença da questão do Navalny na Rússia é que a Rússia ela tem uma independência, uma autonomia em relação aos Estados Unidos muito maior.
Primeiro, porque ambos os países são grandes produtores de petróleo, mas a Rússia ela tem a capacidade de rocar parte da sua produção para outros parceiros. A Venezuela não. A Venezuela, na verdade, ela é caudatária até mesmo dos investimentos do Ocidente, dos Estados Unidos, da Espanha, da Holanda. São países que têm grandes investimentos na prospecção e na produção de petróleo. Parte do refino do petróleo da Venezuela, inclusive, é feito aqui nos Estados Unidos. Então, eles não têm capacidade. Para você ter uma ideia, houve necessidade da Venezuela importar gasolina do Irã, porque nem o seu parque de refino hoje está operacional. Então, a Venezuela ela não tem essa autonomia que você se refere da Rússia para tomar decisões como essa. Por quê? Se, de fato, eles eliminarem Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez com violência e os aprisionarem, como eles têm feito com vários líderes da oposição, isso causará uma reação internacional que sufocará economicamente a Venezuela. A Rússia está bem afastado, conseguiu rotas alternativas ali para a Ásia Central, até mesmo com a Índia, China, mas a Venezuela não tem como escoar a sua produção sem que os Estados Unidos autorizem. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que sim, você tem razão. Hoje essas atas não têm como ser falsificadas porque houve toda uma preocupação, uma estratégia muito bem feita de você ter não somente os hashes publicados, os QR codes publicados, como fotos de todas essas atas que foram recolhidas, em quantidade que já passa de 80%, mas dizem que já chegou às mãos da oposição mais de 90% das atas do primeiro dia, ou seja, daquele dia da eleição. Então, qualquer tipo de auditagem feita verificará que não tem como você falsificar, porque o sistema foi muito bem feito. E, aliás, a bem da verdade, quando Maduro tirou onda, quando ironizou o sistema brasileiro, dizendo que o sistema brasileiro era inauditável, ele tinha razão. Hoje, se ele quiser, ele faz uma recontagem, ele apresenta os votos, porque estão todos fisicamente guardados, se não foram destruídos ainda. Mas nem isso ele vai querer, Paulo. Na verdade, como você disse, ele é presidente até dezembro, está negociando, haverá muitas negociações e é importante que se diga, a Maria Corina Machado ela não negocia somente com os atores internos, e sim tanto com os atores internos quanto internacionais, e há quem diga que até mesmo com a China já houve negociações. Por quê? Porque os chineses já têm alguns anos que eles retiraram os investimentos da Venezuela, eles estão investindo no Peru, que está contra essa eleição de Maduro, eles estão investindo no Chile, que está contra essa eleição do Maduro, e hoje os chineses já perceberam o seguinte, ali não é um bom investimento. O Banco do BRICS tentou ainda, com uma iniciativa da própria Dilma Rousseff, achar uma alternativa, e foi a China que bloqueou. Então, pode ser que a Rússia ainda entenda que é estratégico manter esse clima de tensão ali no quintal dos Estados Unidos, mas do ponto de vista econômico, Maduro está liquidado. Só faltou você responder o que você achou da posição do Brasil, né, oficialmente, de não assinar as sanções, né, que estão aí previstas para caírem sobre essas 60 pessoas ligadas a Nicolás Maduro. Você sabe que até mesmo o Brasil, ele não assinou, é verdade, até porque seria um contrassenso muito grande daquelas palavras iniciais do presidente Lula, mas se você observar bem, o Brasil, até o momento, ele não se portou como Cuba, porque o próprio presidente Lula, ele não é aquele Lula do Lula 1 e 2, ele não tem autonomia de quando ele era o grande líder do Foro de São Paulo. Hoje, o Brasil está numa situação muito delicada. Uma coisa é você ter uma posição no mundo multipolar, apoiando o BRICS, que é uma organização mais política e até, de certa maneira, um pouco econômica, mas outra coisa completamente diferente é você dizer que apoiará a ditadura de Maduro ostensivamente hoje, reconhecida por toda a União Europeia, Estados Unidos, todo o Ocidente e, inclusive, grande parte dos países liderados pela esquerda mundial. Então, o próprio Brasil hoje, eu creio que o Lula não terá a cara de pau, a desfaçatez, a ousadia de se manter aquele mesmo Lula do Foro de São Paulo que abraçaria o Maduro como ele fez no início do seu mandato. Eu acho que alguma saída terá que ser encontrada para que o Brasil continue em cima do muro, mas
essa posição mesmo do Brasil é vergonhosa, Paulo. Não tem como se manter. E a gente tem que mostrar aí para a nossa audiência que, embora as pessoas e o mercado internacional não estejam falando com aquela frequência que foi logo depois das eleições, ou seja, falando sobre a situação na Venezuela, não quer dizer que Maduro, né, baixou a poeira, que está tudo certo e que vai ficar assim como aconteceu da primeira vez com Juan Guaidó. Não, o Gerson mesmo falou, é uma coisa totalmente diferente, e eu concordo com você, Gerson. Se essas provas, essas atas, estão chegando nas mãos dos opositores, ou seja, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, é porque tem gente insatisfeita. Já tem gente que não está do lado que Maduro pensava que estava, entendeu? E assim também, né, as forças de segurança que estão dando guarida, estão dando proteção para esses dois membros cabeças da oposição. Mas já que estamos falando também de política, de coisa polêmica, né, para a gente encerrar o nosso programa, vamos falar um outro assunto que está causando realmente muita polêmica e que ferveu durante o fim de semana. Vamos voltar para o Brasil, coisa nacional. É um furacão chamado Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo. Marçal parece ter rompido com a família Bolsonaro, que apoia o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. No fim de semana, ele teve as contas nas redes sociais derrubadas e outras até impedidas de serem monetizadas. Mas o homem está forte, batendo de frente contra o que chama de candidatos do sistema. Saiu disparando para todo lado, inclusive para o lado do governador Tarcísio de Freitas. Nós vamos analisar esse comportamento em torno do candidato pelo PRTB. Não é, Gerson? O que está acontecendo com Pablo Marçal, na sua opinião? Pablo Marçal, a gente não tem como deixar de reconhecer, é um fenômeno, até mesmo do ponto de vista eleitoral em São Paulo, mas que, na verdade, surge por uma estratégia do próprio presidente Bolsonaro e do Partido Liberal. Esse grupo que se reuniu ao redor do atual prefeito, ele olha 2026. Haja vista que o próprio Ricardo Salles, ele sai do partido para concorrer a uma vaga ao Senado, sabendo que as duas vagas de concorrência em 2026, uma seria do PL, deve ser do Eduardo Bolsonaro, mas a segunda será negociada com esse pool de partidos. O presidente Bolsonaro foi convencido de que, olhando para 2026, valeria a pena fazer essa união que foi construída aí pelo Kassab, pelo PMDB, aquele grupo que, inclusive, é antagonista da própria esquerda do PT em São Paulo. A verdade é que, na capital, se nós olharmos a eleição de 2022, na capital, Bolsonaro não venceu. Na capital, nem mesmo Tarcísio teve uma larga margem. Ou seja, na capital, eu creio que nem o astronauta venceu. Então você veja que aqueles votos do estado de São Paulo, na capital, eles não se refletiram da mesma maneira. Então, há o risco, sim, do Boulos ser tracionado num segundo turno com a Tabata, com o próprio Datena? Sim, há esse risco. E talvez por isso nós tenhamos um segundo turno, se tudo continuar caminhando, Paulo, entre o candidato da situação, apoiado pelo presidente Bolsonaro, e o Pablo Marçal. Você já pensou? Eliminando o Boulos. Já tem gente dizendo que se o sistema não eliminar o Pablo Marçal pela justiça eleitoral, veja que hoje já surgiram, eu não sei se você acompanhou as últimas matérias, mas surgiram já matérias falando de questões internas do seu partido, dizendo, inclusive, que a liderança do seu partido tem conexões não só com o ministro Alexandre de Moraes, a Tabata já denunciou conexões do partido com o próprio PCC em São Paulo. Então você vê que toda a organização política em São Paulo está se mexendo hoje para eliminar o Pablo Marçal. Agora eu quero fazer um comentário pessoal. Você sabe que eu, há 2 semanas, fiz comentários elogiosos ao Pablo Marçal. A semana passada eu já fiquei na dúvida e agora eu digo para você que eu creio que essa perseguição que está sendo feita a ele o transforma numa vítima muito parecida com o que aconteceu com o bolsonarismo e com o próprio Bolsonaro.
apesar da família Bolsonaro estar em litígio eleitoral, veja que vários deles, o próprio presidente, saiu em defesa do Pablo Marçal no que diz respeito a essa censura, porque a liberdade de expressão é um valor inegociável, tanto para o presidente Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro e até para o Carlos Bolsonaro, que disse que faria um processo contra o Marçal. Então, é bem confusa a situação. Com isso, a Marina Helena aparece ali correndo por fora, né? O Novo voltou a aparecer ali, até a família Bolsonaro fazendo alguns elogios. Não creio que ela consiga tração, mas você sabe que é possível que nós tenhamos Pablo Marçal no segundo turno, junto com o candidato de Bolsonaro. Aí o bolsonarismo vai ter que decidir, né, Paulo? Não, mas aí eu acho, né, sendo bem sincero, né, diante do que nós estamos vendo, eu acho que Pablo Marçal leva, viu? Porque ele está crescendo numa velocidade dos foguetes de Elon Musk. E uma coisa que essa turma não sabe fazer, quando a gente acha que a turma toda é inteligente, aí você vê aquelas falhas estratégicas que você diz o seguinte: não é possível. Porque, veja bem, os caras estão batendo muito no Pablo Marçal, batendo demais, cercando aqui, cercando acolá, e está fazendo o quê com isso? Que ele permaneça na mídia o tempo todo. Está dando munição. E ele sabe jogar muito bem com isso que ele tem nas mãos, esse jogo. Então, quanto mais batem nele, mais forte ele fica. Então, ao ponto de você se questionar, será que tudo isso realmente está acontecendo ou faz parte de uma estratégia, de algo mais inteligente? Olha, a gente apoia aqui, mas nós queremos você ali. Vamos criar uma confusão para fortalecer o seu nome. E está dando certo, porque o povo quer isso aí, o povo quer um rompimento com os candidatos do sistema. E do jeito que as coisas estão, é muito fácil você nomear os candidatos que estão aí. E o Pablo Marçal está fazendo isso muito bem, está dizendo, são candidatos do comunismo. Não é? Dentro de uma sociedade que é conservadora, isso bate como uma bomba. O estrago é gigantesco. Você não pensa mais ou menos desse jeito também? Concordo com você. Eu creio que é útil essa candidatura do Pablo Marçal. Assim como eu já tenho falado aqui, como eu acho útil a candidatura, por exemplo, da Cris Grêmio em Curitiba. Porque são candidatos que se colocam defendendo as pautas do bolsonarismo, ou seja, do movimento conservador e liberal clássico no Brasil, são candidatos antissistema, o que nós não podemos deixar de reconhecer que o presidente Bolsonaro, em 2018, ele era um candidato muito similar ao que o Pablo Marçal se apresenta hoje, contando somente com as redes sociais, sem tempo de televisão, e houve toda uma coligação em volta do Alckmin que achava que chegaria ao segundo turno. E veja só, agora o presidente Bolsonaro ele se encontra justamente com essa coligação que acha que chegará ao segundo turno e contra um outsider, Zé Ninguém. Um azarão, um azarão que está correndo por fora. Que está correndo por fora, conseguiu avançar bastante. Há quem diga, inclusive, que ele hoje já se encontra em segundo lugar nas pesquisas, consolidado. Veja que as suas redes sociais, em um dia, não sei se você reparou, em um dia ele conseguiu mais seguidores com a conta reserva que ele acionou do que, por exemplo, a Tabata tem reunida a vida inteira. E o Boulos também. Ele ultrapassou o Boulos, que o Boulos tem uma quantidade muito grande de seguidores. E, ou seja, em 24 horas ele consegue ultrapassar todos esses políticos mais tradicionais. Então, é alguém que a gente deve observar. É importante esse desafio ao sistema, eu acho que sim. Mas nós também não podemos esquecer, Paulo, que, voltando à Venezuela, a Maria Corina Machado, ela negocia hoje com a esquerda na Venezuela. Ela negocia hoje com o chavismo. Ela negocia exatamente com aqueles grupos que são anti-imperialistas, mas que não apoiam o Maduro. Veja que ela tem uma posição pragmática. A mesma coisa acontece no Brasil. A defesa da estratégia do presidente Bolsonaro, e eu não vou dizer que eu concordo, mas eu entendo que é uma estratégia que diz o seguinte: para nós retirarmos essa juristocracia, esse movimento, a gente precisa de uma grande eleição em 2026 para o Senado. Nós precisamos fazer uma grande frente. E essa frente tem que dominar o Congresso Nacional para se antepor ao Supremo Tribunal Federal, que hoje está aparelhado. Ou seja, há uma estratégia para 2026.
tanto em Curitiba, embora eu confesso a você que me causa muita estranheza ver ali o próprio Partido Novo, o PL, junto com o PSD, se juntando ali a velha política, mas eles têm uma estratégia para os senadores de 2026. E parece que o presidente Bolsonaro tem feito as contas e entende que somente uma grande coligação de centro será capaz de voltar ao poder. Da mesma maneira que Maria Corina Machado negocia com o chavismo, eu creio que o presidente Bolsonaro parece que está negociando com esse centro. E esse centro, infelizmente, no Brasil, nós sabemos que não é confiável, que não é de direita e nem de esquerda. Eles pensam neles, mas eu não sei se é possível a vitória sem contar com esse centrão, Paulo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode até contar com um centrão, mas você viu a quantidade de gente que foi eleita aí na carga de Bolsonaro e depois virou o jogo? Então, quer dizer, tudo isso é extremamente relativo, né? Tem que se tomar cuidado, não é fechar aqui e dizer que o negócio, né, já está ganho, que o jogo já terminou. Não é assim, tem que prestar muita atenção. Chegamos ao final do nosso programa, Gerson. Vamos continuar de olho em tudo isso, com toda certeza. Muito obrigado por sua participação hoje mais uma vez e nos vemos de novo na sexta-feira, hein? Até lá, hein? Até sexta, se Deus quiser. Abraço. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, se inscreva, dê um like e compartilhe o máximo que puder, por favor. É bem tranquilinho, vai lá e dá um cliquezinho. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá.